Mateus 7, versículo 24, diz assim: portanto, ou assim, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Um homem o quê? Prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Digam comigo, alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Pai, nós te louvamos e declaramos, Pai, que estamos aqui com o nosso coração aberto para receber de Ti tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Fala conosco, meu Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos para mudar a nossa vida e a nossa história. Podeis assentar? Querido, eu costumo dizer que Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, é um resumo do evangelho que Jesus explana para todos. Então, aqui estamos falando um término do tão conhecido Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus começa a ensinar, né? E Jesus começa o Sermão do Monte dizendo sobre felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Ninguém quer ser infeliz, né? Quem quer ser feliz aqui? Então ele começa dizendo: quer ser feliz? Quer ser mais do que feliz? É assim que ele começa o Sermão do Monte, no capítulo 5, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os humildes. E ele continua dizendo, né? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele começa a falar sobre o que é cumprir a lei. Ele começa a falar sobre homicídio. Ele começa a falar sobre adultério, sobre o que é vingança. Ele começa a ensinar como é que se deve viver o reino de Deus. Ele começa a ensinar como ajudar os necessitados. Veja que ele começa dizendo: ser feliz, bem-aventurado, como fazer para ser feliz. E dá continuidade, ele diz: a porta é estreita, poucos são os que passarão por ela. Ele ensina sobre o jejum. Ele ensina dizendo: procure primeiro, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ele fala sobre os tesouros dos céus. Não acumulem tesouro na terra, mas acumulem os tesouros no céu. E ele continua com o ensinamento falando: não andes preocupado com nada nesta vida. E nós aprendemos aqui domingo que viver preocupado, ansioso é pecado, não é isso? Mas sabe que chega aqui no capítulo, versículo 24, é como... E antes disso ele diz: olha, cuidado, porque muitos naquele grande dia vão vir a mim dizer: eu preguei no seu nome, eu expulsei demônio, eu vou dizer: eu não te conheço. Mas aí parece que aquilo termina o sermão. E quando ele termina
faz essa parábola, ele diz assim, ó, começa dizendo, portanto, ou seja, diante de tudo que eu ensinei a vocês, eu te dei o caminho para você ser feliz. Mas só que essa felicidade, ele faz questão de dizer, é diferente. Você vai agora viver essa felicidade na contramão daquilo que você fazia antes, ou pensava antes de me conhecer. Porque o evangelho é literalmente viver na contramão do mundo. E não só do mundo. Viver o evangelho é viver matando, contrariando a sua carne todos os dias. Mas ele deixa bem claro, por isso que ele começa dizendo, é o caminho da felicidade. Vocês querem ser felizes, vocês vão ter que aprender a viver na contramão das suas vontades do que o mundo diz. E aí ele para, agora diz, peraí, já acabou. Mas para vocês arrematarem isso e entender melhor, eu quero dizer que vocês, para caminhar comigo, estão numa construção. Então essa parábola aqui, ele vai falar de duas construções. Então, eu já começo dizendo, com isso ele está dizendo aqui, tem muita gente aqui que está me ouvindo. Porque a Bíblia diz que a multidão no Sermão do Monte ouvia ele. E eu já tive a honra de ir no lugar que aconteceu o Sermão do Monte. Então ele ficava no alto porque não tinha microfone. Nenhuma direção aonde o vento batia. E lá embaixo todo mundo poderia ouvir. Então ele dizendo assim, aqui tem dois tipos de pessoas. Em primeiro lugar, tem que entender que tudo é uma construção. A nossa vida com Deus é uma construção. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Desde que você levantou a mão, você está em uma construção. Só que o que vai diferenciar essas duas construções é a terra. É a terra que vai diferenciar. E ele diz, agora parem para me escutar. Vocês estão em construção. E nessa construção há dois tipos de pessoas. Então eu já começo a dizer que aqui dentro tem dois tipos de pessoas. Na igreja há dois tipos de pessoas. Infelizmente ele está dizendo, o prudente e o insensato. E qual é a diferença, pastora, do prudente para o insensato? A diferença é que o prudente não passa por nada. O prudente vai estar numa bolinha. Não. O que vai vir para um, vai vir para outro. Então diga para seu irmão, ei, o evangelho não vai te isentar de passar por ventos, por tempestade e por chuvas. O que vem para um, vem para outro. Então eu vou falar já para alguém aqui. Deus não te esqueceu. Você está numa construção. Deus não te esqueceu. Porque tem hora que a gente diz assim, na minha vida parece que é tudo difícil. Não. Você está em uma construção. Mas o que vai determinar a vitória ou a derrota é o nível da terra. É a qualidade da terra. Porque o prudente construiu na terra e o alicerce foi até na rocha. E o insensato construiu na areia. Então aqui a gente vai ter muita coisa aqui para a gente mergulhar. O construir na rocha leva tempo. Futuca alguém aí, diga, leva tempo. Demora. Não é de uma hora para outra. Quem já construiu uma casa aqui
do começo. Quando você começa, o gasto fica mais aonde? Embaixo. Sim ou não? Você gasta mais na fundação do que na construção. E o pior é que você está gastando e não vê com o quê? Porque está lá embaixo. Sim ou não? Mas se não tiver essa fundação, o que é que vai acontecer? Vai desmoronar. Aqui já tem uma chave, o porquê muitos estão aí fora desviados. É porque não entendeu o que é viver o evangelho. Porque hoje é tudo muito imediatista. O cara se rende ao Senhor, vem para a igreja, Deus já diz: eis que eu tenho algo na tua vida, você tem chamado para ser o grande missionário, o pastor. Aí o imediatista, como está hoje, é para ontem. É para já. Porque tudo agora é assim, é para já. Fast food, é para já, é rápido, eu tenho pressa. Aí a gente vê o resultado aí fora. Pessoas dizendo, eu mesmo já tenho acompanhado agora uns, pastora, eu era pastor, eu pregava muito, pastora. Foi a decepção, eu digo, foi não. Foi decepção nenhuma não, foi o alicerce. Que foi errado, foi raso. Porque chuva, tempestade, vem para todo mundo. Não, foi o pastor, foi o irmão, ninguém me valorizava, fará muita coisa. Eu digo, foi não. Foi o alicerce que foi raso. E o resultado é isso aí. E olha que diz assim, e grande foi a queda. Porque o vento, a chuva e a tempestade só vem quando está construída. Oh, meu Deus. Porque quando está construída já, a aparência está dizendo, mas está bela. Se você vê aqui uma foto de duas casas construídas, talvez, quem sabe, já viu aquelas que fazem de vilagem, é tudo igualzinha. Parece que está tudo igual, tudo bonitinha. Mas o fundamento é que faz a diferença. Então, na hora que a gente faz uma festa aqui, é aniversário da igreja, todo mundo, oh, glória! É alegria que só. Mas o que o crente tem que entender, queridos, é que tudo na nossa vida se torna espiritual. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas aconteceu uma coisa inesperada, eu não acontecia. Você tem que entender que a parte... Aliás, deixa eu falar com você. Todo ser humano, ele não é nem alma e nem carne. Ele é espírito. Diga para o seu irmão, você é espírito. É isso que nós temos que entender. Se nós somos espírito, tudo na nossa vida se torna espiritual. O grande problema, e vou até dissecar isso mais aqui na pregação de domingo, é que a gente vem para um ambiente espiritual. Porque presta atenção, desde quando você nasce, você já nasce espiritual. Só que quando você está no mundo, o diabo não está nem aí. Ele sabe que você já, que ele lá, vocês aqui não, está repreendido. Era dele. Jesus deixou claro que todos aqueles que verdadeiramente decidem viver o evangelho sofrerão perseguição. Então, já vou ali lhe avisando, querido.
O evangelho é para quem é forte, é para quem é corajoso, é para quem é destemido, é para quem é ousado. O evangelho não é para qualquer um. Eu sei que agora virou moda. É o quê? Sou evangélico. Tem até agora evangélico bandista, que eu vi aí outro dia. Tá virando muitas modas. Mas eu quero te dizer que o evangelho continua sendo o mesmo. Ele nunca mudou e nem vai mudar. Então o que diferencia o crente prudente com insensato é ele entender e que ele tem que construir, ser edificado na rocha. Não é nada sobre nós, é sobre Cristo em nós. A rocha é Cristo. E não é Deus que vai determinar o nível de construção na sua vida. É você compreendendo a palavra que está aqui. Porque se você não conhecer a palavra, todo vento que soprar vai te derrubar. E essa edificação não vem de uma hora para outra. A edificação vem nas lutas mesmo. Quem está entendendo? Então você, como espiritual que você é, você tem que entender que você vai passar por 3 níveis de guerra espiritual. O primeiro nível de guerra espiritual está aqui. A chuva. Diga chuva. Diga para seu irmão, vai vir chuva. E quando a Bíblia fala de chuva, está dizendo dessa luta espiritual. Como é que é a sensação de quando cai aquela chuva forte, que vem relâmpago, que vem trovoada, a gente sente medo ou não sente? Entra aquele pânico, sim ou não? É luta, guerra espiritual na mente, que todas nós iremos passar. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já não sentiu vontade de desistir lá atrás no começo? Todos nós. É guerra espiritual. É aquela luta na mente, você não vai conseguir, você não pode, isso não é para você. É chuva que está caindo e vem com força. É ou não é? Tem dia que você está aqui pela graça. A chuva vem. Agora deixa eu te dizer algo. O que é que levou aquela que está edificada na rocha a não cair? É você conhecer os passos espirituais, como você deve andar. Aí Efésios 6 vai lhe explicar tudinho. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ele não está dizendo no seu braço, na sua capacidade, na sua sabedoria, no teu conhecimento. Não. Eu por mim mesmo pensaria até em agir assim. Mas como é que diz a palavra? Nas guerras que eu passei espiritual, nas lutas, porque como é que vai ser essas lutas? Cada um tem a sua. Às vezes a sua luta, que Deus está te aprimorando, é no financeiro. Às vezes é na sua natureza forte. Às vezes é no casamento. É o instrumento de Deus para você se alicerçar na rocha. Então, enquanto eu estou até na presença, mas eu não suporto determinadas situações, você vai ficar no raso. Não adianta você dizer que estar em Cristo, se todas as suas reações, as suas ações é guiado pela seu braço, pela sua natureza. Quem está me ouvindo? A minha construção vai encontrar a rocha quando as minhas atitudes, as minhas ações for concernente com a de Cristo. Ô irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, e isso é diário. Tem momentos que você vai achar, não, agora eu estou imune, agora eu estou bem, Senhor, agora eu estou bem, eu perdoo, tudo bem. Mas quando eu menos espero,
Aí Jesus vai dizer, vamos ver se você está bem mesmo. Aí vem uma situação que às vezes treme na carne. Mesmo eu, com quase 30 anos de evangelho, não, já tem 30. E eu vejo a carne tremer, eu digo, pensei que estava morta. Está viva, ordinária. É todo dia. De olhar a situação, eu pensei que eu já tinha passado por isso. O Senhor disse, eu preciso te elevar de nível. Essa situação é para te elevar de nível. É para você sair da zona de conforto. Estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Aí você, de novo, Senhor, pensei que eu já tinha passado por essa. É diário. E não é fácil. É por isso que o evangelho não é para qualquer um. Ser discípulo de Cristo não é para qualquer um. Cristão, muita gente aí é. Mas olha, cuidado, Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte. Cuidado com a surpresa daquele grande dia. Porque hoje porque é feriado. Olhe para aí. Cadê os crentes? As prioridades são outras. Foi falado aqui domingo de manhã. As prioridades são outras. Não, hoje é feriado, eu vou descansar. Descansar de quem? De Jesus? Anda lá, pastora. De Jesus? A palavra hoje não era? Por quê? Importante? Aleluia, Deus é bom. Engraçado que pastor Felipe pregou aqui domingo. Me conversei, pastor Felipe quer pregar lá. Digo, mas domingo de manhã. Deixei. Mas eu fui para o joelho. Jesus, ele é profeta. Não usa ele. Eu quero que o Senhor use na palavra. Ele sentou na mesa comigo no almoço, sabe o que ele me disse? Pastora, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui no nosso meio, Deus falou comigo, não revele ninguém. Eu disse, eu acredito porque eu orei, meu filho. Quem está entendendo? Eu acredito porque eu orei. O Senhor falou comigo, literalmente, não revele ninguém. Isso é Deus. Sabe para quê? Para alicerçar você na rocha. Para você entender que tem que ter maturidade. Aí tem pessoas que eu vejo o rosto dizendo, usa eles. Não se ligou nem na palavra. E a palavra foi poderosa. Quem quiser que venha dizer a mim que a vitória não é minha, eu digo aqui. Aqui me confirma a minha vitória. Eu não preciso de profecia. Não que eu seja contra. A Bíblia diz que a igreja se profecia, se corrompe. Mas é a igreja. É a igreja. Não é o cristão. Quem está entendendo o que eu estou falando? A igreja sabe o que Deus tem para essa igreja. Deus tem usado os profetas aqui para falar o que tem na igreja. Mas o que Deus tem na sua vida. Está escrito. Glória a Deus. Então, chuva é guerra na mente. Que vai vir. Que vai chegar. Só que quando o diabo vê que com a chuva não resolveu, depois da chuva, diga ao seu irmão, depois da chuva veio transbordar dos rios. E o transbordar dos rios, veja só que a chuva vem de cima, o transbordar dos rios tentam afetar os alicerces. É um nível de guerra que vai danificar o alicerce. Vai tentar derrubar o alicerce.
É aquela guerra que vem sobre você, que tenta até tirar você do lugar de fé. Quem de nós já passou por uma situação aqui de até a nossa fé ser balançada, sim ou não? São rios transbordando. É quando você recebe uma sentença, um diagnóstico de uma enfermidade. É rios transbordando, que quer ir, que vai. Você já viu naqueles filmes que passa o rio como inunda tudo, que vai para os alicerces, destruindo tudo? É quando você recebe a notícia de um divórcio, de repente. Uma traição. São os rios que transbordam. Se você não estiver verdadeiramente alicerçado na palavra e entender que vai passar. Não importa como foi o estrago, vai passar. Eu me lembro de mim, nos momentos das lutas mais travadas, eu só declarava a palavra, vai passar, vai passar. É um tempo determinado, porque toda luta tem começo, meio e fim. Toda luta tem começo, meio e fim. Você tem que entender, se você for guiado só pelo que você vê, você vai parar. Mas quando a gente conhece a palavra, em meio às lutas que se apresentam, você vai dizer, é Deus me levando para um nível maior. Porque as lutas não param. As guerras só aumentam de nível. Quem está entendendo? Davi venceu o leão e venceu o urso. Mas depois aumentou o nível. Agora não é mais leão e urso, não. Foi o quê? Gigante. E gigante tem plateia, viu? Mas depois de gigante parou, agora foi o exército. Diga, rapaz, você vai parar de lutar quando você for para a glória. Enquanto estiver aqui, tem guerra espiritual. Sabe por quê? Porque tem um invejoso, aleluia, que quer porque quer que você não vá para o lugar que ele perdeu. Ou você entende que tudo isso aí que está passando na sua cabeça, no seu coração, é guerra espiritual. O diabo está lutando para arrastar você com ele. E as lutas não é para te matar, é para te fortalecer. Pastora, mas foi muita coisa, eu não suportei. Não suportou porque você não vinha para a escola bíblica, não vem para culto de doutrina e nem lê Bíblia. Como é que você queria? Porque a edificação, querido, só vem através do conhecimento. Só vem através da disciplina. Eu não posso ser alicerçado na rocha se eu não tenho disciplina. O soldado, é por isso que o apóstolo Paulo vai nos considerar como soldado. Não basta eu ser só um soldado, entender que eu sou um soldado e estou numa guerra. Eu tenho que estar posicionado na guerra. Se um soldado não estiver posicionado na guerra, ele vai perder a guerra, ele vai ser combatido. Você tem que estar posicionado. E não existe posicionado sem você entender a palavra. Vamos lá para Efésios 6:10. Bota aí, querido. Efésios 6:10. Você só vai ser vitorioso se você entender como lutar essa guerra. Tem gente guerreando com o ser humano, com pessoas. Quando a palavra de Deus deixa claro que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os demônios, é contra Satanás, as potestades. Existem reuniões contra a sua vida, você sabia disso?
Existem demônios recebendo instruções para lhe paralisar todos os dias. Você sabia disso? É por isso que a palavra de Deus vai dizer: sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe quando é que você está se sujeitando a Deus? Quando a sua igreja diz: olha, tem culto terça, domingo de manhã, domingo de noite. Você está aqui se sujeitando. A carne não quer não, mas eu vou. Porque eu sei que tem demônios trabalhando para que eu não vá para a igreja, para me ficar fraco, fragilizado. Para quando a chuva vier, o rio transbordar e o vento soprar, eu caia. Porque toda palavra que Deus coloca no meu coração para trazer para aqui, é porque tem alguém precisando receber. Ele é teu pai. Ele sabe o que você precisa receber para se manter forte. Tem gente, tem cristão que Satanás vive rindo da cara. KKK. Porque eu quero, aquele verdadeiro cristão, ele vive armado todos os dias. Ele entende a luta que ele trava. Então, Efésios 10 nos dá instruções aqui sobre isso. 6:10. Paulo falando, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Ou seja, viva na dependência de Deus. Não pense que você suporta, não pense que você é que pode. Tudo na sua vida você tem que entender que é Deus. Os cristãos vivem como se Deus não existisse. Muda de emprego, não pergunta assim: Senhor, é para eu mudar de trabalho? Muda de cidade, não ora: Senhor, é para eu mudar de cidade? Eu estava vendo Leopoldino dizendo, orei anos, dizendo: Senhor, deixa eu me mudar para Goiânia. Senhor, deixa eu me mudar para Goiânia. Senhor, e Deus em silêncio. E a mulher dele querendo, ele disse: Deus ainda não falou comigo. Tempos depois ele vai pregar numa igreja pequenininha. Deus usa um profeta para dizer: homem de Deus, prepara suas malas, porque você está indo para Goiânia. Ele fez: agora eu vou. É isso que nós temos que entender. Que tem guerras, que não é Deus, é mesmo nós que procuramos. Temos que compreender isso. Se eu entreguei a minha vida a Deus, Ele é meu Senhor, quem tem que me guiar é Ele. Aleluia. Se revistam. Vistam todas as armaduras de Deus para poderem ficar o quê? Firme contra a cilada do diabo. Diga para o seu irmão: o diabo arma cilada para você. Não pense que você está imune, não. Está escrito. Ele não vai desistir. Ele não vai parar. Porque é o papel dele. Entenda, versículo 12, que a sua luta não é contra seu esposo, seu filho, sua filha, sua mulher. É contra, está aqui dizendo, os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer que eu te diga uma coisa? Não é dessa maneira que você vai vencer. Tem muitos crentes sendo derrotados, porque está usando as armas próprias. E a arma de vitória são armas espirituais. Você nunca vai vencer uma guerra espiritual agindo na carne. Essa semana eu conversando com alguém que tomou uma decisão, fez já aliança com o Senhor e começou a me dar aula de um show, né, de conhecimento bíblico. Eu disse: gente, está parecendo até que eu estou falando com o pastor. Sabe o que ele me disse? Estava tudo aqui dentro. Só que eu não praticava. Não adianta você conhecer e não praticar. É isso a diferença do sensato, é aquele que ouve e pratica. Pergunta para quem está do teu lado. Você pratica tudo que você ouve? É isso que Jesus estava dizendo aqui. Te ensinei tudo.
como se deve agir. Agora pratique. Seja prudente. Porque senão a casa vai cair. Futuca aí. Diga, senão a casa vai cair. Vou dizer de novo, porque eu recebi direcionamento aqui. Comece a praticar, senão a casa vai cair. Não há mais tempo para brincar de ser crente. Poxa, eu não devia vir hoje para a igreja. É com você mesmo que Deus quer falar. Não há mais tempo de brincar, de ser cristão. A casa vai cair. E olha o que fala aqui. E grande foi a queda. Sabe por que grande foi a queda? Porque o diabo ele é estrategista. Ele não age logo no começo da construção, não. Ele espera, está pronto. Achar que está pronto. É por isso que a gente vê tantos ministérios bombar. E quando chega lá em cima, pá! Sabe por quê? Não tinha alicerce. E grande é a queda. É o que a gente está vendo aí. As megas igrejas. Porque é assim que o diabo faz. Deixa crescer. Deixa crescer. Para a queda ser maior. Quem está me entendendo? Porque o que importa não é como você começa, é como você termina. No começo é até admissível. Algumas é menino. Mas é como você termina. Porque o que vai garantir de não haver queda é o alicerce. É o alicerce que vai fazer com que a soberba não cresça, a inveja não entre, né? As ofensas não atinjam, a vaidade não domine. É os alicerces. São as lutas que a gente trava. Então não reclame dessa luta que você está atravessando. É o Senhor dizendo, estou te botando em um porto firme, seguro, numa rocha. Então quando você entende isso, você não reclama mais da luta. Diz, Pai, obrigado. Essa semana mesmo eu disse, eu estou passando isso, Pai. É porque eu posso suportar. Porque Deus é bom e Ele é fiel. Nunca vai permitir que o filho dele passe por aquilo que não pode suportar. Aí ele diz, por isso, versículo 13 de Efésios 6, 13. Por isso que a sua luta não é contra a carne nem o sangue, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que ele está dizendo? O dia mau vai chegar. Se não chegou, eu quero infelizmente dizer, vai chegar. Então, se você é crente, está dizendo aqui, mas na minha vida, desde quando eu me converti, é tudo beleza. Uma vez chegou um líder, que não está nem mais aqui, sentou no meu gabinete. Pastora, desde que eu sou crente, a minha vida, ó, todas as áreas. Sério? Eu não quero nem essa receita. Eu disse, sério? Então, meu filho, ó, Jesus está longe, o diabo não está nem aí. Para você. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais as lutas
Vai piorar, mas eu tenho uma notícia boa para você. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Aleluia! Terceiro nível. Diga comigo. Vento. Eita. Vento quando sopra perdas. Vento quando sopra não deixa nada. Quem não já passou aqui por perdas? Tira tudo do lugar. Desorganiza tudo. Você parece que não vai suportar. Mas é só um vento. É só um vento. É por isso que nós somos considerados como uma palmeira no deserto. Pode até balançar, mas é vento. Mas o vento não te quebra. Não te derruba. E quando o vento vem com a força dele, que depois que passa, aí vai olhar. Qual foi que ficou de pé e qual que caiu? Quem está me entendendo? O que é que Deus está falando nessa noite? Diga para quem está do teu lado, segura firme. Depois desse vento, vai vir bonança. Vai vir refrigério. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu louvo ao Senhor. Aquele filho que estava dizendo aqui, eu ser pastor jamais. Agora tomou uma decisão, eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. É para ser pastor, eis-me aqui. Na hora que Ele quiser. Chega de lutar. A vitória é sua. Não importa o que tenha que acontecer. Só me pediu, minha mãe, eu posso ir para outra igreja? Porque eu quero... Porque assim, não é fácil pastorear a família. E às vezes a palavra vem, aí acha, não, é direcionado para mim. Não, minha mãe, só um tempo, só um tempo. Vá, meu filho, só vou para onde a senhora mandar. Aí eu mandei. Agora ele disse, espere que seu filho vai voltar cheio do Espírito. Sabe qual é as minhas orações? Meu Deus, enche meu filho do Espírito Santo. Os meus filhos. Eu não peço ouro, nem prata, nem fama, nem sucesso. Eu só peço, enche do teu Espírito. Porque quem é cheio do Espírito não tem lugar para vaidade, para arrogância, para mazela. Quem quer ser cheio do Espírito, dá glória a Deus. Aí ele diz assim, se mantenham firmes para resistir no dia mau, fiquem inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Qual é a verdade? É a palavra. Para de se iludir. É um bocado de crente esquizofrênico. Eu não estou lançando maldição, não, querido. Mas a verdade é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que botar para fora toda a verdade. Para de estar omitindo. Viva a verdade. Vestindo a couraça da justiça. Seja justo, entenda o que Deus tem para você. O diabo vai tentar de todas as maneiras te enganar, dizendo que você não merece isso, que você não vai chegar ao ponto desejado, mas a couraça da justiça vai dizer todo dia, o lugar é seu, a vitória é sua. Não permita, aleluia, que o diabo te engane. É a couraça da justiça. Saiba quem é você em Cristo Jesus. Quer saber quem é você? Vai lá para Gênesis. O começo de tudo você vai entender quando Deus fez o homem, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque tem gente que acha que nasceu para sofrer e viver na miséria.
Não conhece a palavra. Vista a couraça da justiça, não deixa ninguém roubar aquilo que é seu. Venha o vento que vier, passo pelo que eu passo. Passar, eu sei em quem tenho crido. Faça igual a Jó que a gente pregou aqui. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. Não importa o vento que está soprando, creia. Quando tudo piora, é porque a mudança já vai começar. Vou repetir que tem direção certa. Quando tudo piora, é porque tem algo novo chegando. É o tempo de viver o novo de Deus. Calce os pés com o evangelho da paz. Aonde você passa, leve essa paz. Aonde você chegar, que todos possam ver essa paz em você. Você tem levado paz ou confusão aonde você chega? Você tem que entender que você é o veículo da glória de Deus. Então, aonde você chegar, presta atenção que no final dessa parábola que nós lemos, diz bem assim, e a multidão se maravilhava, porque ele pregava como se tendo ao... Sabe por quê? Quem olhava para Jesus recebia e entendia porque ele vivia o que ele pregava. Olhe para cá. Quando eu chego aqui em cima e falo de você ter paz, de você ter alegria, de você se santificar, eu falo como que é autoridade, porque eu vivo isso. Então, tem que parar de muitos pregadores dizer, não olhe para mim. Olhe para mim sim, como eu olho para Cristo. Tem que parar com isso. A Bíblia diz que nós somos a luz da terra. Deste mundo, nós somos a luz. Nós somos o sal da terra. Então, para com isso de dizer, eu sou falho, eu sou pecador. Sou não. Eu vivo me santificando todos os dias. Não sou perfeita. Mas santa eu sou. Separada deste mundo eu sou. Eu vivo a verdade, eu vivo. Eu procuro viver o que eu prego, procuro. É fácil, não é não. Mas eu luto todos os dias. Amém ou não amém? Aleluia. Então, o grande problema de muitos crentes está sendo derrotado. É porque muitos até pregam, mas não vivem. Aí o diabo, ó, kkkk. Ah, é Deus que me justifica. Deus te justifica assim em Cristo Jesus. Só se você estiver em Cristo Jesus. A sua justificação é em Cristo. Não é pelos seus belos olhos. Não é porque você se acha a última Coca-Cola do deserto. Não, meu filho. A minha justificação e a sua é estando em Cristo. É em Cristo que as nossas fraquezas são superadas. Você até fraqueja, mas quando você vai a Ele, você se renova, pede perdão, Senhor, e a força volta. Não é você simplesmente receber o título de cristão e achar que está bom como você está. A nossa vida cristã é uma construção. Você está sendo construído para ir para o céu. Diga para seu irmão. Além disso, versículo 16. Usem o escudo da fé. Porque só a fé é que vai manter você firme. Porque eu vou voltar a falar, tem momentos que o vento sopra, que a nossa fé vai lá para baixo, sim ou não? Você acha que nada mais vai acontecer. Mas quando você coloca o escudo da fé, libera a palavra, aqui pode até sentindo dores e até dúvidas. Mas quando você libera a palavra, eu sei, foi isso que Jó fez. Diante de toda a dor que Jó estava sentindo. Ele liberou a palavra é viva. Diga ao seu irmão, a palavra é viva e eficaz. Agora, para esse poder da palavra entrar
e te transformar, seu coração tem que estar aberto. Porque se você fechar o coração, eu estou pregando aqui, está entrando por um ouvido e saindo por outro. Sim ou não? Mas quando o coração está aberto, a palavra entra. Aleluia! E aquilo que está em trevas tem que sair. A raiva tem que sair. A dúvida tem que sair. O medo tem que sair. O domínio do pecado tem que sair. O vício tem que sair. Por isso que ela é viva. Ela é eficaz, ou seja, ela faz aquilo a qual foi direcionada. E a palavra hoje aqui é: pratique aquilo que você ouve. Para de ser só ouvinte. Porque o vento vai soprar. O rio vai transbordar. E a chuva vai cair. Fica de pé. Glória a Deus. Mas a casa que fica de pé vai experimentar de coisas extraordinárias. Eu quero profetizar na tua vida. Deus não te chamou só para luta. É por isso que ele diz: coloque a couraça da justiça. Porque o diabo vai tentar dizer que você não é merecedor. O diabo, olha o que eu estou falando, é guerra espiritual. Não naturalize aquilo que é espiritual em nome de Jesus. Não, a porta se fechou, pastor, é porque não dá mais certo. Pelo amor de Deus, é espiritual. Não banalize, não naturalize aquilo que é espiritual, senão você vai perder, vai viver um crente sendo derrotado todo dia, o diabo derrotando. E você, Deus lhe chamou para ser vitorioso. Deus lhe chamou para viver de pé. Deus lhe chamou, aleluia, para você brilhar. Você foi escolhido, aleluia, por Deus, para glorificar o nome dEle. É através da sua vida que o nome do Senhor será glorificado. Essa chuva não é para te destruir. Essa chuva, aliás, não tem poder de te destruir. O vento forte não tem poder de te destruir, de te derrubar. A enchente não tem poder para te derrubar. Eu já começo a dizer: você é sobrevivente, o Covid veio, é você aqui. O projeto de Deus não pode parar. Vai continuar. Você é projeto de Deus. Você foi escolhido por Deus. Agora construa. Vá para a rocha em nome de Jesus. Saia do raso. Diga ao seu irmão: saia do raso. Olha o que o ensinamento todo está dizendo. Cuidado, muito cuidado. Aí Jesus disse assim, ó. Lá em Apocalipse, Jesus disse: tu não és frio, nem quente. Tu és morno. E porque é morno, eu te vomitarei. É melhor ser frio ou sou quente. Uma vez, eu lendo isso, deu uma nóia na minha cabeça. Jesus não está falando para aqueles que começam uma caminhada e tem fraquezas, não. Jesus está falando para crente que já tem anos dentro da igreja e não quer mudar a história. Porque quando você carrega a Bíblia debaixo do seu braço e todos lhe conhecem que você é cristão, mas as suas ações e seus comportamentos envergonham o Evangelho, Jesus está dizendo, sabe o quê? Que era melhor você ir para o mundo de vez. Porque quando você está no mundo, você não faz ninguém tropeçar. Quem está me entendendo? Você não faz ninguém escandalizar. Olhe para cá, como é que o ímpio diz? Ser crente para ser igual a fulano de tal? Sim ou não?
Ser crente, um bocado está dizendo aí, sou crente. E com essa vergonha toda. Porque o ímpio olha mais para os espelhos sujos do que para os limpos. Infelizmente. Sabe por quê? Porque é necessário pregar isso aqui, a verdade. Mas aqui, doa quem doer, eu prego a verdade. Reflita, Jesus ainda disse assim, ó, ele fala sobre você parar para pensar sobre construir, fazer uma construção. Calcule antes. Eu estou aqui lhe falando que o evangelho não é para qualquer um. É para quem decidiu ir para o céu. Eu estou dizendo aqui que não é simplesmente ter nome de crente. Jesus ensina do capítulo 5 até o 7 dizendo, crente tem que ter caráter. Crente tem que ter vergonha na cara. Crente tem que pagar o que compra. Crente tem que ter a palavra se ensina não. Crente não pode julgar o irmão. Crente tem que saber amar. Crente tem... Jesus até diz, eu vou falar algo sobre adultério. Ó. A lei diz que para você cometer adultério, você tem que cometer. Eu, porém, vos digo, se você olhar e desejar, já cometeu. Jesus também ensinou. Está escrito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Sempre Jesus traz uma transformação. Sabe por quê? Diga, por quê, pastora? A exigência da graça é maior. A exigência da graça é maior. Por quê? Porque você agora não está mais só. Jesus disse, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Deixarei um igualzinho a mim e melhor ainda. Jesus andou lado a lado, ensinando, pregando. E agora, quando ele vai embora, ele diz, recebam. Você não é mais só. Dentro de você tem uma pessoa linda que te diz, eu te ajudo. Renuncia ao pecado, eu te ajudo. Diga não ao pecado, eu estou aqui lhe dando forças. Aleluia. Chega de se enganar. Não, se eu pudesse mudar essa minha natureza, essa ira, Jesus disse, Shei, você não está só. Busque os frutos do Espírito. É isso que o prudente faz. Ele pensa antes de agir. O prudente, ele não deixa a carne dominar, nem os pensamentos dominar. Uma pessoa prudente, ele age. Ele pensa antes de agir. Ele busca colocar sempre os ensinos bíblicos em todas as ações e comportamentos dele. Aí ele tem autoridade. Quem está aqui? Crente com autoridade, onde chega teu enfermo, eu expulso agora em nome de Jesus. Está endemoniado? Sai agora em nome de Jesus. A miséria está batendo na porta. Aqui dentro não, Satanás. Porque Jesus tinha autoridade. Às vezes o que está faltando para você mudar a tua história é a autoridade de crente. E a autoridade só tem quem vive a palavra. Ah, mas eu conheço a Bíblia toda. Não adianta. Ler e não praticar. Aí eu termino dizendo. O juízo de Deus não vai começar lá fora. Pega na mão aí do seu irmãozinho. Diga, o juízo está escrito que vai começar por nós. Vai começar por você. Vai começar por mim. Então, naquele grande dia, que pode ser até hoje, tem pessoas aqui que podem se encontrar com Jesus hoje. Aí todos nós vamos ao grande tribunal. Aí vai dizer, afasta de mim, porque eu não te conheço. Como? Eu sou batizado? Todo dia eu estava na igreja, eu preguei, eu louvei, Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Quem conhece Jesus tem autoridade. Quem conhece Jesus
é alicerçado na rocha. Nos momentos de dores, quem conhece Jesus diz assim, ó, tá doendo, Senhor, mas eu não largo, eu não saio. Eu já virei para a cara de Satanás, eu já contei a vocês, o diabo no meu ouvido, traia, faça também. Eu digo, Satanás, vou te dizer algo, sujeitai-vos a Deus e rejeitai o diabo, que ele fugirá de vós. Sem o meu marido, eu vivo, mas sem o meu Deus, eu não vivo. Faça, leve o meu Deus, eu não abro mão. Feche os seus olhos. Senhor, ouvimos a tua palavra. E quisera, Senhor, oxalá aqui não tivesse ninguém insensato. Mas é o Senhor que conhece os corações. Mas eu sei que o Senhor não me levou, hoje eu iria começar o livro de Coríntios. Mas o Senhor me levou a despertar, a falar mais, Senhor, sobre a luta espiritual. Que tem pessoas aqui, Senhor, nesta noite, Pai, que está literalmente, Senhor, sendo guiado, Pai, por demônios malignos, Senhor. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão travando lutas espirituais. Tem pessoas aqui que o inferno se levantou para paralisar. Tem pessoas aqui que têm sentido pensamentos, Senhor, que são dardos inflamados do diabo. Tem pessoas aqui que têm sentido presença de demônios, Pai. Andarabasturabá. Tem pessoas aqui, meu Senhor, que é visitado por demônios, papai. Rabadalabasturabacalabá. Rimandalabasturabacalabastui. Mas é na autoridade do nome de Jesus. Feche os olhos, feche os olhos. É na autoridade do nome de Jesus que eu oro agora, aonde estiver. Aonde estiver um demônio atuando na mente, eu te dou uma ordem agora. Pega a tua bagagem, vá batendo em retirada. Tem pessoas aqui, que demônios têm visitado para dizer, para que viver mais? Para que viver mais? Você está vendo que você nunca vai ser feliz, sabe por quê? Alicerce na rocha. Que não tem. Não se apegou com a couraça da justiça. Eu te dou a ordem agora, demônio. Você vai sair. Espírito de morte. Vai saindo agora. É na autoridade do nome de Jesus.